Tudo bem, minhas irmãs e meus irmãos? Hoje, ah, em homenagem ao Dia dos Namorados, 12 de junho de 2024, um vídeo muito interessante sobre um tema também muito interessante: o amor segundo o esoterismo. Mas um tema fantástico, muito estimulante do nosso canal do YouTube Universo Esotérico. Antes de mais nada, eu peço a todos que se inscrevam no canal, né, do YouTube Universo Esotérico, curtam os vídeos, que já há vários no nosso canal, ativem as notificações, os sininhos, deem seus comentários e compartilhem. Compartilhar a doutrina espírita, compartilhar a espiritualidade existente em todas as religiões é um ato de caridade. Hoje, deixarei mais uma vez a chave Pix para ajudar os flagelados das enchentes do nosso amado Rio Grande do Sul. Bem, o amor sob o ponto de vista esotérico. Primeiramente, vamos a tecer algumas considerações sobre o que é o amor real, né? O que é o amor possível, né? Nós, durante muito tempo, ficamos sob a égide do romantismo, onde surgiram aí vários autores românticos que se destacaram no cenário internacional. Mas sempre foi cultuado pela nossa sociedade que o amor seria um amor voltado para uma pessoa, entendeu? Para um ente querido da sua família, né? Era o que durante séculos foi defendido pelos habitantes do planeta Terra, né? E cultuou-se também que o ser humano somente seria feliz, somente seria satisfeito quando encontrasse a sua cara metade, né? Quando encontrasse a sua metade da laranja, né? Quando encontrasse a sua alma gêmea, né? Que o ser humano estaria à procura, na verdade, de sua a metade da laranja, de sua alma gêmea. Então, até agora, hoje, em pleno século XXI, utiliza-se essa expressão alma gêmea, né? Mas vamos ver agora o que a doutrina kardeciana ou a doutrina espírita, né? Eu aconselho a ler aqui o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? Que é uma boa iniciação para quem quiser se aprofundar na ciência do Espiritismo, que também é considerada uma ciência, né? Que estuda os aspectos fenomenológicos do Espiritismo, da vida além de. Bem, vamos dizer aqui, na questão 298, questão 298 do Livro dos Espíritos, sobre alma gêmea. Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade
que é o conjunto dos espíritos que assessoraram, recebeu esse nome, Espírito de Verdade, que é o conjunto dos espíritos que assessoraram Allan Kardec na composição da doutrina kardeciana. Questão 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união? Desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? Allan Kardec pergunta e o Espírito de Verdade responde: não, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Questão 299. Allan Kardec pergunta, o Espírito de Verdade responde: em que sentido se deve entender o termo metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele, seria incompleto. Exatamente. Explicou muito bem o Espírito de Verdade. Mais uma pergunta. Questão 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, serão pela eternidade ou podem se separar, unindo-se a outros espíritos? Allan Kardec pergunta, o Espírito de Verdade responde: todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição nas esferas inferiores. Quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Então, nós, minhas irmãs, meus irmãos, podemos observar, podemos observar muito bem que, segundo a doutrina kardeciana, elaborada pelos espíritos, cujo Allan Kardec foi o instrumento, não existe alma gêmea. Os espíritos, eles não nascem pela metade, eles não precisam de um complemento para atingir a perfeição espiritual. O que, na verdade, existe são, quando nos relacionamos neste mundo, de forma efêmera ou de forma definitiva, foram espíritos, tanto o homem quanto a mulher, quanto o ser homossexual ou heterossexual, foi aquela pessoa que nós conhecemos em outras vidas, que nós combinamos com ela e ela aceitou ser seu par nessa existência. Se temporário ou definitivo, depende das pessoas. Depende do livre-arbítrio das pessoas em tornar a relação efêmera
temporária ou definitiva. Depende do nosso livre-arbítrio. Nós temos essa capacidade que é o livre-arbítrio. Então, nós, com a nossa paciência, com o entendimento em relação a outra pessoa, com a resiliência nossa, isso nós temos que aprender. Eu aprendo, a minha parceira aprende, saber lidar com os outros. Por isso, a importância do relacionamento a dois para a inteligência emocional, né? E para a inteligência espiritual. Entendeu? E até para a saúde do seu corpo. Então, segundo a doutrina espírita, não existe alma gêmea. São espíritos que combinamos no chamado planejamento reencarnatório em ficar juntos aqui nesta vida. Essa vida, ou em outras, se é de forma transitória ou definitiva, depende dos parceiros. Né? Mas, no decorrer das épocas, grandes filósofos criaram outros entendimentos do amor. Por exemplo, o filósofo francês Jean-Paul Sartre denominou o amor romântico, né? Criou o amor romântico, ele distinguiu o amor e criou o amor romântico e o amor sartreano. O amor romântico seria aquele amor em que você ama a pessoa da mesma forma que você se ama, mas de forma exacerbada, que você nega os seus limites em função da outra pessoa. Né? E criou o amor sartreano, que é a entrega total. O amor é ilimitado. Você não existe. O que passa a existir é o ser humano. Quem passa a existir é o outro ser humano ou a outra pessoa. Você não estabelece limites para a realidade do amor. Você faz até aquilo que você não possa fazer. Você se prejudica em detrimento da outra pessoa. Isso, no mundo atual, é impossível. Isso não existe. Entendeu? Você acaba criando um apego tão grande entre a pessoa que futuramente você pode até se tornar um feminicida devido ao alto grau de apego que você tem por outra pessoa. É o amor sartreano. Você não existe. Quem existe é a outra pessoa, seja mulher, seja homem, o que quer que seja, qualquer tipo de relacionamento. Então, se o amor sartreano, um exemplo, né, preconizado por Jean-Paul Sartre, filósofo francês, se o meu parceiro, né, ou a minha parceira, decidir ser traficante, decidir ser miliciano, eu vou junto com ela, porque o amor supera todos os limites. Eu vou junto com ela para ser miliciano como ela. Eu vou seguir os passos dela. Eu vou seguir os caminhos dela. Eu vou me negar para amar outra pessoa, porque eu preciso
outra pessoa, porque eu não sou nada nem ninguém, porque é tão difícil me amar, tão difícil eu me conquistar e tenho que fazer isso por outra pessoa, porque a outra pessoa é melhor que eu e merece mais do que eu. É. Por isso, cria-se a dependência. O que é isso? Você cria a dependência emocional. Você joga emprego fora, você joga carreira fora, você joga a sua vida fora. E vai e diz que está amando outra pessoa. Amar outra pessoa, nesse exemplo que eu lhe dei, não significa você optar pelo mal para amar outra pessoa. Eu vou optar pelo mal. Eu amo tanto fulano, eu amo fulana, que eu sou capaz de abandonar o bem para ir para o mal. Ser miliciano, ser traficante, ser marginal, porque eu amo a outra pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Essa não existe. Eu falo isso e defendo. Eu defendo o amor sartriano, atualmente o amor incondicional. Não existe amor incondicional. Não existe amor incondicional. Então, eu bem digo aqui com toda certeza, você não pode, em hipótese nenhuma, rumar para o mal. Você não pode, em hipótese nenhuma, rumar para o mal e dizendo que está apaixonado por uma outra pessoa. Você não pode optar pelo mal, que você cria um karma para você e mantém aquela pessoa no karma. Você não pode criar um karma para você, migrando para o mal, dizendo que está apaixonado ou ama alguém. Isso não existe. Isso é doença. Vá fazer uma terapia. Vá se cuidar. Vá se tratar. Isso não tem cabimento. Não existe amor incondicional. Ponha os pés no chão, que você será mais feliz, minha irmã, meu irmão. Você não pode migrar para o mal, porque a sua pessoa, que você diz que ama, foi para o mal. Você não pode. Amor não é trocar o bem pelo mal. Isso é loucura e quem é louco tem mais é que se tratar. Se internar, tratar ou fazer uma terapia. Então, minha irmã, meu irmão, eu defendo a tese de que não existe o amor incondicional. Eu defendo a tese estoica. Eu sou estoicista. Eu me baseio em uma filosofia que começou na Grécia, depois foi para Roma, uma filosofia greco-romana, chamada o estoicismo. O amor é o amor real. É o amor de limites. Você ama A, ama B com base em limites, com base em condições. Eu só posso fazer isso porque a minha condição, a moral, só diz para eu fazer isso. Eu só posso fazer isso porque a minha condição financeira só pode fazer isso. E a outra pessoa tem que aceitar. Se não aceitar, a outra pessoa não te ama. Se não aceitar, a outra pessoa não quer nada com você e você está entrando numa ilusão. Então, cria-se hoje em dia, cria-se um amor em que a pessoa prefere estar iludido, tanto o homem quanto a mulher, prefere estar iludido ou prefere estar iludida de que existe amor em qualquer condição. Se minha mulher cismar em se jogar do 13º andar, eu vou me jogar também do 13º andar. Não, não posso fazer isso. Eu vou tratar a minha mulher, eu vou cuidar de minha mulher. Como o exemplo que eu dei, fulana, não vá
para a marginalidade, não opto por ser marginal, eu vou insistir com a minha mulher, mas não vou seguir ela. Nesse exemplo que eu dei, esse exemplo, essa hipótese, esse exemplo hipotético, eu não vou seguir. Se você quiser entrar para a milícia, para o tráfico de drogas, para a marginalidade, vá e assuma as consequências. Porque eu não posso migrar para o mal. Eu não posso ir para o mal. Então, a tese do amor incondicional cai por terra por causa disso. Perfeito? É o meu entendimento filosófico. Então, é necessário nós observarmos isso. Seja o homem quanto a mulher tem que observar os limites para que haja amor e evoluírem com o tempo e a relação de transitória se tornar definitiva. Cada um entendendo o limite do outro, porque o nosso amor é feito de limites. Porque nós estamos num mundo de provas, de expiações ou provas e expiações, tanto faz. Há limites entre nós, seres humanos. O que observamos por aí é amores em que um ser simplesmente banca o outro, compra o outro, ao invés de não estimular o outro a trabalhar, ao invés de não estimular o outro a, a se aperfeiçoar intelectual e moralmente, a não cuidar do outro. Existem homens que preferem apenas sustentar uma mulher, bancar uma mulher e não se importar com o seu progresso intelectual e moral. Não se importam muito em investir na capacidade da mulher e preferem bancar a mulher, bancar. Sem a mulher nunca ter feito nada na vida. Isso é profundamente deprimente. Lamento que haja alguns casais que pensam dessa maneira, em plena conquista da mulher do feminismo, a mulher que fez tudo para se libertar das algemas masculinas, mas pelo que eu vi, que eu vejo, porque muitas mulheres ainda encarnam, ainda têm esse pensamento, que é um pensamento atrasado, é um pensamento repugnante, e preferem ser bancadas por homens. Dizem que são independentes e preferem ser bancadas pelos homens. E os idiotas aceitam isso. Né? E as pessoas aceitam isso. Entendeu? Ou vice-versa. Há homens que também querem ser bancados por mulheres, porque são fracos. Entendeu? Não precisa ser um homem 100% provedor. Ele tem que ser aquele que mantém a base da família. Abre as portas para que a sua mulher possa sair vitoriosa. Ou, ao contrário, a mulher abrir as portas para que o homem possa sair vitorioso, direitos iguais. Mas não bancar, não pensar em ser sustentado. Caso as mulheres que conseguiram vencer através do feminismo, conseguiram se libertar das amarras dos grilhões masculinos, elas devem manter essa atitude de independente,
sendo futuras parlamentares, presidentes da República, primeiras ministras, magistradas. Isso é o orgulho. Para um homem ter uma mulher assim, uma mulher trabalhadora, como a minha, empresária do mundo da moda, a evolução intelectual, o progresso intelectual e o progresso moral é a nossa alternativa, é a nossa saída, tanto para o homem como para a mulher. Isso é um dos pilares do verdadeiro amor. Isso é um dos pilares, volto a acrescentar, do verdadeiro amor. Então, a minha irmã, isso na atual situação de nosso mundo, que é um mundo material, é um mundo de expiações e provas, que ainda há uma posse de um homem por uma mulher, ainda há o amor como sentimento possessivo. Mas, em outras escalas de mundo, que a Terra é apenas um planeta. Nós temos 300 milhões de galáxias. A Terra é apenas um planeta de expiações e provas, que há milhões de planetas como o planeta Terra. Há milhões de planetas que a ciência da Terra jamais descobrirá, por mais evoluída que seja. Há planetas que não existe mais a matéria. Quando a Terra chegar nesse estágio, daqui a milhões e milhões de anos, um dia chegará, não haverá mais sentimento possessivo, não haverá mais casamento, não haverá mais matrimônio, não haverá mais união estável, apenas haverá o amor de todos por todos. Veja o que Allan Kardec fala em mais um livro sensacional dele, O Evangelho segundo o Espiritismo. Das diferentes categorias de mundos habitados. Há os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. E os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Nesses mundos, nesses últimos estágios do mundo, não há matéria. Há apenas a espiritualidade reinante, o bem reinante, o amor reinante, que é o verdadeiro amor. O amor a todos os habitantes do planeta Terra. O amor a todos os habitantes do planeta Terra, independentemente de raça, de cor, de sexualidade, independentemente de tudo. Aí sim será possível, quando a espiritualidade reinar, o bem reinar, o amor reinar, aí será possível o amor incondicional. Mas só daqui a milhões e milhões de anos. Quando não haverá posse, não haverá a repartição de bens, não haverá união estável, não haverá casamento, não haverá união material, não haverá união com interesses. Só reinará o amor. Mas ainda faltam milhões e milhões e milhões de anos. Então, vamos cultivar o amor universal a partir de agora. Vamos cultivar o amor universal a partir de agora. Vamos ajudar com uma quantia que seja, de forma singela, que seja os nossos irmãos flagelados do Rio Grande do Sul, em que eu deixarei a chave Pix aqui quando apresentar meu vídeo. Vamos ajudar a humanidade. Como? Respeitando, amando, observando que o seu
o seu direito termina quando começa o do seu semelhante, não brigando no trânsito, não brigando na sua família, amando o seu marido, amando a sua esposa, amando os seus filhos, amando sua família, amando todos. Já é um início maravilhoso para quando chegarmos a estas a categorias de mundo. Isso aí, minha irmã, eu espero que todos gostem. Faço isso por amor a todos vocês. Isso aí contribui. Vamos continuar ajudando os flagelados do Rio Grande do Sul. Namastê, muita paz e muita luz.